Olá, fiz esse vídeo para tentar mostrar de forma bem resumida as mudanças que tiveram nessa última versão do Natus, a 8.6.2, no dia 20 de dezembro de 2022. A primeira delas, que é bem importante, é a possibilidade de eu marcar os atos para exportação para o CIRC ou CRC Nacional. Tá? Se eu pressionar a tecla Ctrl M, aqui Ctrl M, tá? Eu marco ou desmarco um ato. Eu já deixei alguns marcados aqui para a gente ganhar tempo. Tá? E se eu for aqui agora em exportação, CIRC, movimento, fichas marcadas. Pronto, tá lá, já gerou as 290 atos gerados. E depois disso é só a gente usar um módulo de envio para o CIRC, que eu espero que esteja pronto, que ele seja lançado agora ainda até o final dessa semana, no máximo iníciozinho da outra, tá? Falta bem pouco. A parte de nascimento já está pronta. Eu tive que fazer diversas alterações, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, justamente para a gente não ter críticas no CIRC. O CIRC é bem chato em relação à informação, à entrada de dados, o envio de dados. E para que a gente não tenha críticas, eu tive que fazer várias alterações na tela de cadastro e principalmente internamente no banco de dados. A segunda informação, em alguns casos, a gente tinha cadastros antigos onde o campo CPF era usado para você... Na verdade não era campo CPF, eu podia clicar na palavra CPF e ele abria um campo grande onde eu digitava os dados da certidão. Certidão de nascimento ou certidão de casamento. Esse padrão antigo não é aceito pelo CIRC, nem pela CRC Nacional, então eu tive que alterar. E quem estava ainda usando esse padrão antigo tinha, quando ia alterar a ficha, aparecia lá a opção de o F do órgão emissor errado, alguma coisa assim, válida, E estava causando problema, a gente tinha que entrar e corrigir na mão. Agora, quando o sistema detecta esse tipo de cadastro antigo, ele faz o ajuste automaticamente, jogando os dados que estavam aqui em cima para o campo outro documento. E botando o tipo igual a certidão de nascimento ou certidão de casamento. Só que é importante vocês lembrarem que antigamente a gente colocava no campo certidão de nascimento, ou pelo menos alguns cartórios colocavam, livro, folha e termo do ato. O CIRC e a CRC Nacional e a Corregedoria também agora pedem para a gente colocar o número da matrícula. Então, se tiver algum cadastro desse antigo, vocês vão ter que corrigir. Aqui a gente coloca o número da matrícula e aqui o tipo certidão de nascimento. Em caso de dúvidas, existe esse botãozinho aqui, que mostra como a gente deve digitar, quais os dados que a gente deve digitar, mas para facilitar, eu criei a tecla F2. Quando você pressiona F2 aqui, eu digo qual o tipo de dado que eu quero. Por exemplo, certidão de nascimento, ele só habilitou o número da matrícula. Se eu colocar documento estrangeiro, ele habilita o número do documento e a descrição, e por aí vai, carteira de marítimo, tá? Carteira de trabalho, por exemplo, eu tenho que ter o número, vamos simular uma entrada aqui, a série, o F e data. Quando eu cadastro, ele já converte isso para o padrão que o Natus aceita e vai converter automaticamente, tanto para a Corregedoria, como para o CIRC ou CRC Nacional. E vocês veem que ele já pulou direto aqui para o campo do código do país, que é para facilitar ao máximo a digitação, a gente não perder tempo digitando. Outra informação importante, bem importante, é a questão do órgão expedidor. O CIRC não aceita isso que está aqui, por exemplo, DIC RJ. O campo que a gente precisa enviar para o CIRC é numérico. Ou seja, não tem jeito. Todos os atos, antes da gente fazer o envio para o CIRC, a gente vai ter que entrar, alterar e converter para o padrão do CIRC. Se eu entrar aqui no campo, ele deixa eu digitar, ou seja, ele não está no formato numérico. Tá? Para vocês entenderem o que é isso. Duas coisas que eu fiz. Primeiro, permitir a digitação para poder manter a compatibilidade com a versão antiga do sistema. Eu tenho que permitir que o usuário acesse o padrão antigo, porque não tem jeito. Nesse caso de padrão antigo, vamos supor que eu tenho aqui bombeiro. Se eu pressionar a tecla F3, vou pressionar o F3 aqui, ele já converteu automaticamente para o padrão CIRC. Tá? Então ele tenta identificar o que está digitado e converte para o padrão CIRC. Vocês veem que agora eu não consigo mais digitar, ele agora é um campo de seleção, Eu só posso escolher esses dados aqui, porque ele já está no padrão CIRC. Se eu pressionar a tecla F2 aqui, ele libera para digitação novamente. Quando está liberado para digitação, eu começo a digitar, por exemplo, Detran, ele já reconheceu ele Detran. Quando eu saio do campo, pressiono o Tab, ele já identifica que é um campo padrão CIRC e converte ele internamente para o padrão CIRC. Tá? Agora eu não consigo mais digitar, ele já está convertido para o padrão CIRC, para a gente evitar a crítica, porque realmente o CIRC é bem chato com essas críticas. Tá? Então não tem jeito, esses atos a gente, antes de enviar, nos atos novos a gente não vai ter problema, nos antigos o sistema já tenta identificar automaticamente o tipo de ato, mas nem sempre dá. Por exemplo, DIC RJ ele não vai identificar. O caso do DIC RJ dá até para a gente identificar, mas alguns campos aí, por exemplo, CNH, o Detran, o CIRC, não quer que a gente informe aqui. CNH tem que ser informado aqui embaixo. Tá? Então tem esses detalhezinhos que são bem chatos para o CIRC, mas infelizmente a gente não tem como fugir deles.
Outra alteração importante é em relação à configuração do sistema, essa opção aqui, imprime qualificação completa nos livros. Quando essa opção está marcada, né, na tela de configurações, eu vou imprimir, por exemplo, RG, CPF da filiação e nascimento, a qualificação completa da filiação dos nubentes, no caso de casamento, e por aí vai. Com isso, a quantidade cada vez maior de dados que a gente tem que colocar nas certidões de inteiro teor, né, principalmente se tiver uma verbação ou nas folhas de livro, foi criada uma opção na tela de impressão, que é essa daqui, imprime em espaço simples. Isso já existia para alguns atos, mas era na hora de imprimir ele perguntava, deseja imprimir em espaço simples, o normal, espaço duplo, alguma coisa assim. E não era para todos os atos. Agora, isso fica aqui na tela principal e ele já guarda a opção. Se eu marquei, a próxima vez que eu usar, ele já vai estar marcado. É óbvio que ela só fica habilitada tanto para livro ou inteiro teor. Se eu tentar uma segunda via, né, não está habilitado. Além dessas alterações que são as mais visíveis, né, tiveram várias alterações internas no banco de dados e no sistema, principalmente em controle, velocidade do sistema e tudo mais. Por exemplo, melhorias na exportação de arquivo TRE, ajustes na exportação de índice para CRC, ajustes na impressão do livro de óbito quando a naturalidade é ignorada, o texto saía feio, né, eu dei uma ajustada, acerto na geração de matrículas de acervos incorporados, alguns ajustes na exportação para a corregedoria e o preparo já com essas alterações que eu mostrei agora para vocês. A gente acaba com, ou pelo menos minimiza ao máximo, né, as críticas do CIRC. Para casamento e óbito já estão praticamente prontas também, só falta testar, e eu só liberei logo essa versão antes dos testes, né, antes de liberar a versão completa do CIRC, porque tinha algumas alterações importantes e o pessoal estava precisando. Uma outra alteração também, interessante falar, em relação à importação de planilha de índice. Quando a gente importa uma planilha de casamento, o sistema já detectava automaticamente se era um livro civil ou religioso. Em alguns casos ele não estava detectando, então eu coloquei essa opção aqui, né, civil e religioso, para você marcar. Vamos mostrar um exemplo aqui. Tá, ele já detectou automaticamente que era civil, tá vendo? Posso até botar em civil, se eu detectou que era religioso, né? Posso até botar em civil. Na hora que eu mando carregar, ele mudou para religioso. Aqui foi até interessante aparecer esse acento, tá? A gente vê que o acento seria José, o acento está errado, porque ele está codificado em UTF-8, então eu tenho que marcar essa opção para ele converter internamente de UTF-8 para o padrão que o banco de dados vai aceitar. E aí basta clicar e ele vai importar tudo direitinho, já detectando que é religioso. Mas eu posso forçar, no caso, eu falo, pô, não, ele detectou errado, não é religioso, é civil. Eu marco aqui, não tem problema nenhum, e mando importar. Basicamente as alterações foram essas. Volto a falar, né, a grande parte das alterações se deu internamente. Aqui esqueci de ter uma alteração também importante em relação ao campo, a aba Outros, né? Quando eu mandava incluir ou alterar, a tela ficava por cima da outra e às vezes atrapalhava um pouco a visualização. Agora eu mostro ela de forma que continue aparecendo a parte de cima, e aqui embaixo, onde está o cursor do mouse, existe aquele help, aquela ajuda, né, para o que cada campo quer dizer. Ó. Conforme eu vou passando com o cursor do mouse, ele explica o que cada campo quer dizer. Outra coisa em relação ao padrão que a gente já viu na tela inicial, né, na tela principal, onde tem pai e mãe, a gente segue o mesmo padrão aqui também para órgão expedidor, para o F2 aqui, tá? Ou seja, exatamente o mesmo padrão que a gente tinha lá, a gente tem aqui. Basicamente isso, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida ou sugestão de alteração, por favor, entre em contato. Um abraço.